Novamente vai surgindo o céu, o esplendor redondo do luar, invadindo a sala pelas frestas da janela, deslizando solto sobre as ondas do mar. Novamente vai surgindo o céu, o esplendor redondo do luar, invadindo a sala pelas frestas da janela, deslizando solto sobre as ondas do mar. E mais uma vez vou louvar ao Criador do céu, da terra e do mar. E mais uma vez exaltar com alegria e o amor sublime do Pai. O amor sublime do Pai. Novamente vai surgindo o chão, o esplendor rosado do sol, clareando as cores e as flores da estação, flutuando leve sobre as nuvens do céu. E mais uma vez vou louvar ao Criador do céu, da terra e do mar. E mais uma vez exaltar com alegria e o amor sublime do Pai. E lá dentro do coração o esplendor pulsante do louvor vai fluindo pleno pelas notas da canção, celebrando a vida e o Deus é criação. E mais uma vez ao Criador do céu, da terra e do mar. E mais uma vez exaltar com alegria e o amor sublime do Pai. Com alegria, com muita alegria, seguirei cantando, seguirei vivendo, celebrando a vida e o Deus da criação, celebrando a vida e o Deus da criação. Olá, igreja, boa noite, como vão? Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam conosco. Mesmo que fisicamente distantes, a gente ainda pode se aproximar um pouquinho em oração, no mesmo propósito de orar. Que tal? No momento missionário de hoje, eu vou apresentar para vocês uma campanha da Junta de Oração.
Essa campanha já começou há 18 dias, mas você ainda pode participar dela. Mas antes disso, vamos começar com o nosso tema e divisa. Nosso tema é Viva o Poder de Transformar. E a nossa divisa é: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E está lá em 2 Timóteo 1:7. Nós vamos assistir um vídeo que faz parte da campanha de oração da Junta, que se chama Encontros com Jesus no Ramadã. Um dos missionários vai ler um relato do que já aconteceu, na expectativa que a gente continue orando para o que pode acontecer ainda hoje. Que a gente possa continuar orando pelo que Deus ainda pode fazer no meio árabe durante esse período do Ramadã. Tá bom? Que Deus te abençoe. Uma boa semana. Tchau, tchau. Ao final do Ramadã, em toda a Turquia, muçulmanos visitam os seus parentes, homenageiam os mortos, visitam os cemitérios e as crianças vão de porta em porta esperando algum doce ou algum dinheiro. É possível ouvir as pessoas desejando Iwi Bayramlar, o que significa um bom banquete. As pessoas beijam as mãos das mais velhas em sinal de respeito quando transferem os seus desejos. Aos 13 anos, comecei a ler o Alcorão em turco. Isso começou a trazer muitas perguntas sobre uma pessoa em particular mencionada no livro. A pessoa era Jesus Cristo, como a palavra de Deus. Também comecei a pensar sobre uma religião mais antiga sobre a qual o Alcorão falava, o cristianismo. Este foi o meu primeiro encontro com Jesus. Em pleno mês do Ramadã, decidi visitar uma igreja e fui a uma perto da minha casa. Fiz algumas perguntas lá, mas as respostas não me pareceram adequadas. Por outro lado, eu estava ouvindo o chamado de Jesus como uma voz pacífica por meio da comunhão com os membros daquela igreja. Naquela época, comecei a estudar literatura árabe e história islâmica na Universidade Federal. Durante meus estudos, parecia que eu estava sempre me encontrando com Jesus, pois podia vê-lo em meio às principais fontes islâmicas. Se alguém estava procurando pelo Criador da vida, ele estava lá como a palavra de Deus, e ele era de fato o próprio Deus. Finalmente entendi por que o termo palavra de Deus me influenciou tanto no Alcorão. Satanás pode distorcer a maior parte da realidade, mas não pode escondê-la totalmente. Então eu finalmente entendi essa realidade em meio aos meus estudos islâmicos. Simplesmente não havia como escapar desse Jesus, então decidi orar e recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Ore para que a palavra de Deus chegue às mãos dos muçulmanos. É através do contato com a Bíblia Sagrada que a maioria das conversões de ex-muçulmanos acontecem. Missões Mundiais distribui Bíblias aos muçulmanos através do projeto Bíblia para os Povos. Se passa mais doce, me deres gozar. Se dura mais forte sofrer. Ó, seja o que for, tu me fazes saber e feliz com Jesus sempre
Valeu, meu Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida é um anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Oh,
enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu Boa noite, queridos. É uma satisfação, mais uma vez, poder estar participando com todos os irmãos neste culto, onde já pudemos louvar ao Senhor com cânticos, com mensagens missionárias e agora, quando abrimos a palavra de Deus para a nossa reflexão, eu gostaria de convocar a igreja a estar abrindo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, capítulo 1, versículos 24 a 27. Colossenses, capítulo 1, versos 24 a 27. Diz assim a palavra de Deus: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos orar.
Pai querido, muito obrigado por este momento no culto, quando podemos abrir a Tua palavra e nela refletir. Que o Teu Espírito, Senhor, esteja agindo a começar do meu coração, para que esta Tua palavra, essa porção da Tua palavra, possa ficar gravada em cada coração. Que o mesmo Espírito que inspirou esse texto possa realmente torná-lo claro e prático na vida da Tua igreja. É o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, pensando nesse texto, para mim foi assim, um tempo de que tema eu vou dar para essa mensagem. Mas finalmente, o que ficou no meu coração e que eu gostaria de compartilhar como tema desta mensagem é: o mistério prometido e ocultado foi enfim revelado. Seguindo ao nosso tema anual, domingo passado, dando continuidade, eu disse que para viver uma vida que glorifica a Deus em meio às heresias, eu preciso entender que a minha reconciliação tem como objetivo a minha santificação. Paulo estava falando, então, à igreja, como eles eram no passado, a partir do versículo 21, mostrando a condição dos colossenses no passado, que eles eram estranhos e hostis, levando-os, então, a pensarem de onde eles foram tirados e onde eles foram colocados, como eles eram e como estavam naquele momento. Então, como eles estavam naquele momento, no presente, eles que viviam separados, que viviam hostis, agora eles estavam reconciliados, foram aproximados. E como disse, de hostis opositores, agora estão aconchegados, aproximados ao Senhor, agora obedientes à sua palavra. E vimos também que a razão que Paulo coloca, a finalidade desta obra de Cristo, era apresentá-los santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante dele. E falamos também que o meu testemunho sempre primeiramente é visto por Deus. Os seus olhos estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, diz a palavra de Deus. E concluí, então, domingo passado, dizendo que Paulo, como aos Colossenses, está dizendo a minha vida, a sua vida, a vida da igreja, ensinando que para viver uma vida que glorifica a Deus em meio às heresias, eu preciso entender que a minha reconciliação tem um único objetivo, a minha santificação, me lembrando, então, como eu vivia no passado e como eu estou vivendo hoje, lembrando que o preço que foi pago para essa minha reconciliação foi o sacrifício de Cristo, sua morte substitutiva e suficiente em meu lugar, para viver uma vida santa, inculpável, irrepreensível e permanecendo firmado na fé, sem me afastar da esperança do Evangelho. Hoje, eu gostaria de estar pensando com a igreja que se eu quero viver uma vida que glorifica a Deus em meio às heresias, eu preciso entender que o mistério prometido e ocultado foi, enfim, revelado. Paulo começa no versículo 24 dizendo: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós. Paulo, segundo os relatos em suas próprias cartas, fala do seu sofrimento por amor à igreja. Mas creio que, em muito maior medida, ele se alegrou em ver a expansão do reino, a ponto de declarar que cumpriu sua missão cabalmente em 2 Timóteo 4,7, quando ele diz, ele mostra a sua satisfação completa, dizendo: combati o bom combate, completei
a carreira e guardei a fé. A satisfação de Paulo de ter a sua carreira terminada e guardado a sua fé, cumprindo cabalmente o propósito que Deus havia reservado para ele em todo o tempo da sua vida aqui na terra. E agora ele inicia o verso 24 com a expressão agora, esse advérbio de tempo. Isso quer dizer que naquele momento, mesmo que ele estivesse passando por sofrimentos com relação ao que estava acontecendo nas igrejas, naquele tempo presente, ele está mostrando que está feliz, alegre, apesar de ver o que estava também acontecendo com os colossenses. E Paulo, então, como embaixador, como servo despenseiro, encarregado fiel dos mistérios de Deus, como ele compartilha lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, ele nunca deixou de se regozijar, de ter sido escolhido por Deus, e por Deus ter lhe confiado a pregação do Evangelho, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, quer em perseguições, quer em prisões. Ele sempre demonstrava essa alegria, esse regozijo, a ponto de dizer várias vezes, e principalmente na igreja aos Filipenses, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Esse era um tema muito desenvolvido por Paulo, desenvolver a vida cristã em meio à alegria, vivendo na perspectiva de alegria. Mas ele continua dizendo, agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo, eu me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo. Certamente, o que Paulo está dizendo não tem nada a ver com a insuficiência do sacrifício de Cristo, como se faltasse algo que Paulo pudesse fazer para completar aquilo que Cristo deixou inacabado. Não é isso que ele está dizendo. Pois a palavra de Deus assegura que Jesus declarou que toda a obra que havia assumido estava completa, quando na cruz ele clamou, está consumado, lá em João capítulo 19, versículo 30, e que Deus ficou plenamente satisfeito com essa obra consumada, como vemos lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 12, como diz a palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E agora, o resultado dessa obediência, desse sacrifício de Cristo, por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Paulo poderia fazer para completar o que resta do sofrimento de Cristo? O anúncio, a pregação, a proclamação dessa salvação, como ele diz ali em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 12. Paulo diz assim:
Portanto, Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E ele conclui dizendo: por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. O sofrimento de Paulo tinha uma razão, o amor que ele tinha pelo corpo de Cristo, a igreja, pois ela é a noiva, o povo pelo qual Jesus deu a sua vida e estabeleceu a nova aliança. Aquilo que Paulo disse que estava restando, complementando, era o seu anúncio, a pregação, e ele mesmo vai dizer que ele não se envergonhava do Evangelho, pelo contrário, ele tinha sobre si esta obrigação de anunciar o Evangelho. Que esta verdade, esta lição, realmente possa ficar gravada no meu coração e que eu, como Paulo, possa realmente estar conduzindo o meu coração para completar aquilo que o Senhor deseja que eu esteja completando da sua obra, que é fazer a minha parte como testemunha, como anunciador, como proclamador das verdades do Evangelho. E é interessante que no versículo 25, então ele diz: da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus que me foi concedido para convosco. Paulo diz: da qual me tornei ministro. Agora, como Paulo se tornou ministro? Ele se tornou ministro segundo o chamado de Deus que foi concedido. Paulo sabia que ser ministro do Evangelho não é uma escolha pessoal, não é um desejo ou vontade humana. Quando escreve aos Romanos, no capítulo 11, versículo 29, ele declara o seguinte: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Isto é, Deus não se engana. Eu já vi e ouvi de vários que abandonaram o pastorado ou campo missionário para voltar à vida secular, que estavam deixando porque eles não conseguiram ficar ali dentro daquela obra que Deus que eles estavam realizando, como se realmente aquilo que eles estavam fazendo era algo que Deus havia determinado. Paulo diz que Deus não se engana, nem muda de pensamento com relação àqueles que ele escolhe e envia para a obra. Como disse Jesus lá em Lucas 9,62, ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 4, o escritor sagrado diz que ninguém toma para si essa honra, a não ser quando chamado por Deus, como no caso de Arão. O contexto desse capítulo é o chamado de Arão para o sacerdócio. E agora, o escritor aos Hebreus está dizendo: ninguém se projeta, se propõe a ser sacerdote. Não, ninguém toma essa honra para si, a não ser quando chamado por Deus,
como no caso de Arão. É interessante que Paulo diz, segundo o chamado de Deus. O chamado foi de Deus. E o chamado de Deus não se evidencia quando todas as portas se fecham, como alguns pensam. Todas as portas de emprego se fecharam, não há nenhuma possibilidade de trabalho, então eu acredito que Deus está querendo que eu vá estudar, me preparar para ser pastor, ou como já ouvi, quando um relacionamento encerra, né, numa desilusão amorosa. Ouvi outro dia, há um tempo atrás, de um diretor ali da Junta de Missões, falando sobre como que eles estão agora peneirando e estreitando as pessoas que vão para os campos missionários, porque muitos estavam indo assim, porque entendiam que todas as portas de emprego tinham fechado, então eles entendiam que a única porta que Deus estava abrindo para eles era o campo missionário, ou então, por causa de uma desilusão amorosa, a maneira de ser curado dessa desilusão amorosa era ir para um campo missionário. O que Paulo diz é que o chamado foi de Deus. Quando Deus chama, é porque realmente Ele me quer no ministério. Mas quando isso acontece, não é quando as portas se fecham, pelo contrário, quando as portas estão abertas, e Ele se torna então esse convite, esse chamado irrecusável, porque esse chamado queima dentro do coração. Assim foi com os pescadores. Jesus passou ali no mar da Galileia e viu então Pedro, André, viu João, Tiago, e quando ele chamou, eles prontamente abandonaram as redes e o seguiram. Quando Jesus passou ali pela coletoria e viu Mateus e o chamou, ele não teve dúvida, ele largou a coletoria e seguiu a Jesus. E assim aconteceu com Paulo, e certamente com todos aqueles que são verdadeiramente chamados. O coração queima. Eu gostaria de dar um testemunho do que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando nas docas, era desenhista na divisão de obras, e abriu-se então a porta da possibilidade do centro de processamento de dados, e eu prestei o concurso, houve um concurso interno, eu fiquei entre os 3 primeiros e fui fazer o curso lá no centro de processamento de dados, que ficava ali na rua Riachuelo, bem do lado da Praça Mauá, no centro da cidade. Então eu fiz o curso, e o chamado então começou a esquentar o meu coração cada vez mais. E então, quando eu decidi pedir as contas, eu decidi pedir as contas, fui para o seminário. Eu acordei naquela manhã, numa segunda-feira, e fui para a divisão de obras, para a minha sessão. E quando eu cheguei lá, o meu cartão não estava na chapeira. E eu falei, puxa vida, eu vim para pedir demissão, e eles parece que estão me demitindo, o meu cartão não está na chapeira. Eu fui falar com o chefe, então, da sala de desenho, e ele disse, não, você não é mais desenhista, você foi transferido para o centro de processamento de dados, você precisa se apresentar agora lá. E foram os minutos mais difíceis, um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque estava sendo convocado para fazer aquilo que eu sonhava fazer, estar trabalhando no centro de processamento de dados. Mas, então, naquele espaço da Rodrigues Alves até a Praça Mauá, que parece que durou uma eternidade, uma luta muito grande dentro do meu coração sobre, e agora, você vai
realmente pedir as contas ou você vai aceitar o convite e continuar trabalhando nas docas? E aquela coisa foi terrível durante aquela viagem, mas quando eu cheguei ali na rua Riachuelo, que eu subi, fui falar com o analista, o engenheiro analista de sistema, ele disse, olha, você está classificado para trabalhar. E eu falei para ele, olha, está havendo engano, porque eu vim hoje pedir demissão. E ele disse, por que demissão? Eu falei, porque eu vou para um seminário, eu vou me preparar. Aquilo que queimou dentro do meu coração foi muito mais forte do que a vontade do homem, Antônio Alberto, de estar desenvolvendo aquele trabalho secular. Eu creio que o chamado de Deus é concedido, como Paulo diz, o chamado de Deus que me foi concedido. É interessante que ele não está dizendo que ele decidiu ser ministro, mas que o Senhor o tornou ministro. Essa decisão foi de Deus, como ele escreve lá aos Efésios, no capítulo 3, versículos 7 e 8, ele diz, fui feito ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida, conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. O que Paulo está dizendo é que não há mérito algum, não houve mérito nenhum, ele não se apresentou para ser ministro, para ser pastor, para ser um apóstolo, não houve mérito nenhum nele, mas sim no chamado, e quando chamado, ele obedeceu à convocação do Senhor. Ele disse, o chamado de Deus concedido para convosco, isto é, para os gentios. Paulo sentiu realmente que Deus o estava chamando para um ministério específico, principalmente com os gentios, como Lucas registra lá em Atos 9,15, logo após o encontro de Paulo com Jesus naquele caminho de Damasco. Diz o evangelista Lucas, mas o Senhor lhe disse para Ananias, que estava sendo convocado para ir até Paulo, ele diz, vai, porque ele, isto é, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Paulo, ele sabia, ele havia sido chamado, Deus o havia chamado, havia concedido essa bênção de ser um ministro. Com que finalidade? E aí, no versículo 25, ele diz, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. O chamado de Deus tem esse objetivo, tornar plenamente, isto é, encher, aperfeiçoar, completar, e não superficialmente o conhecimento da palavra de Deus, mas levar aquele que crê, a igreja de Jesus Cristo, a maturidade, e como isso é realizado através da palavra de Deus, como Paulo mesmo esclarece aos Efésios, no capítulo 4, versículos 11 a 16, ele diz assim, e ele, Jesus, designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças,
levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, isto é, em Cristo, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo no amor. O que Paulo está dizendo é que o que não estava acontecendo naquele momento na igreja de Colossos, pois a imaturidade da igreja, o desconhecimento da palavra de Deus e sobre a suficiência da obra de Cristo estava levando aquela igreja a aceitar vários ensinos heréticos. Como o escritor aos Hebreus, ele registra no capítulo 5, versículos 11 a 14. Sobre isso ele diz: temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Incrível essa colocação do escritor aos Hebreus. Ele diz: irmãos, eu gostaria de falar coisas mais profundas, mas eu não posso falar, porque vocês não conseguem entender, vocês são crianças, vocês não têm maturidade para entender. E é incrível que ele diz que não eram pessoas recém-convertidas, mas eram pessoas que já estavam há muitos anos na igreja. Pessoas que já deveriam ser mestres pelo tempo que estavam na igreja, mas que necessitavam que alguém voltasse a ensinar os princípios elementares da fé cristã. Perdoe o seu irmão, leia a Bíblia, ore. Impressionante o que está acontecendo. Eu creio que esse desabafo de Deus através do escritor da carta aos Hebreus foi com pesar sobre o que ele gostaria de compartilhar com aqueles irmãos, mas que não era possível devido à sua imaturidade, à sua criancice no que diz respeito às verdades práticas e implícitas do Evangelho, aquilo que eles já conheciam e que deveria já fazer parte da sua vida. Eu creio de todo o meu coração que o desejo de todo líder convicto do seu chamado, todo e qualquer líder realmente convicto do seu chamado, tem em seu coração o desejo de ver sua igreja operante, madura, o seu rebanho bem alimentado com a palavra de Deus, a fim de que cada um tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda e qualquer obra, como diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. Agora, ele continua dizendo o seguinte, no versículo 26, a saber, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Paulo está dizendo que aquele mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, agora foi manifesto aos seus santos. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versos 9 e 10,
Paulo diz o seguinte, e mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais. E que esse mistério foi manifestado aos seus santos, aos crentes, mas para o homem sem Cristo, ele continua encoberto, obscuro, como Paulo mesmo revela em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Paulo, nesses versos, ele declara que a igreja está sendo vista pelos principados e poderes nas regiões celestes, mas que os mistérios de Deus que estavam ocultos agora são revelados através da ação da igreja. É através da igreja que Deus está manifestando todas as suas múltiplas formas de sabedoria, de amor, de adoração, de comunhão, de perdão, de proclamação. Tudo isso, os principados e potestades estão vendo através da igreja. Será? Eles estão vendo isso na minha vida? Eles estão vendo isso na sua vida? Quando estudamos o ano passado a primeira carta de Pedro, nós vimos dos versículos 10 a 12 do capítulo 1, que a salvação das nossas almas foi motivo de exame, indagação pelos profetas. Mas que essas promessas que agora estavam sendo reveladas não eram para eles no passado, não era para o seu tempo. Eles estavam profetizando acerca do que já iria acontecer na igreja, para nós, em nosso tempo. E Paulo, então, conclui, eu gostaria de concluir através do versículo 27, quando ele diz: a quem Deus entre os gentios quis dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. A quem Deus entre os gentios quis dar a conhecer o quê? As riquezas da glória desse mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Aprove a Deus revelar aos gentios, à igreja, as riquezas desse mistério que estava oculto. Qual é a riqueza desse mistério? Paulo diz: Cristo em vós. O mistério de Deus oculto, agora revelado, é a permanência de Cristo no seu povo. Em João 14, 23, Jesus Cristo havia predito, respondendo à pergunta de Judas, não Iscariotes, o outro Judas, quando pergunta para ele: como, Senhor, se te manifestarás a nós e não ao mundo? E Jesus respondendo disse: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Essa permanência de Cristo no seu povo é a esperança da glória que vem de Deus e da glória que pertence a Deus. Encerrando então, concluindo essa mensagem, eu creio que Paulo hoje me ensina que a vida cristã é revestida de sofrimentos e alegria por amor à igreja, por amor a Jesus Cristo. E que Deus chama seus ministros para estarem edificando, aperfeiçoando a sua igreja no conhecimento da palavra. E o mistério prometido e ocultado foi, enfim, revelado. Que preciso conhecer as riquezas da glória desse mistério, Cristo vivendo em mim, se quero viver uma vida
que glorifique a Deus em meio às heresias. Que Deus te abençoe, que o Senhor mesmo esteja complementando esta porção da palavra de Deus na sua vida. Que você possa realmente se regozijar, mesmo em meio a possíveis sofrimentos por perseguição ou qualquer coisa com relação à igreja, mas se regozijar, sabendo que aquilo que estava oculto, a mensagem que estava oculta aos profetas, a todos aqueles que queriam entender, indagavam, pesquisavam essa verdade, essa promessa de Deus, que outrora estava oculta, hoje foi revelada. A igreja é Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória. Que Deus te abençoe. Uma boa semana, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de culto, por esse momento de reflexão à Tua palavra. Que o Teu Espírito, ó Deus, continue ministrando a cada coração, que essa porção da Tua palavra possa realmente estar produzindo frutos de amor, de submissão, de consagração e um desejo profundo de continuar aquilo que resta das aflições de Cristo, que é a proclamação, o anúncio, o testemunho de vidas que realmente se colocam à disposição do Teu Espírito para realizar a Tua obra. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos.
essa graça que sara, só tu nos